Livro de Atos, capítulo 21, versículo 10, diz a palavra de Deus. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Até aqui. A história da humanidade, ela sempre foi marcada por períodos sombrios, por períodos difíceis. E sem sombra de dúvidas, um dos períodos mais sombrios e mais terríveis da história da humanidade se deu naquilo que nós conhecemos como Idade Média. A Idade Média foi um período em que muitas pessoas tiveram que enfrentar aquilo que ficou conhecido na história como a Santa Inquisição, onde pessoas que pensavam diferente da religião instituída, pessoas que tinham uma visão, uma cosmovisão mais ampla do que a visão dogmática da igreja, eram perseguidos porque eram considerados como hereges. E como hereges deveriam ser levados ao arrependimento. E a concepção da igreja medieval era de que as pessoas poderiam ser levadas ao arrependimento através da dor, através do sofrimento. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode ser levado ao arrependimento mediante a força, porque o homem pode dominar um outro homem no seu físico, mas ninguém consegue dominar a mente de outro homem. E nesse interim da Idade Média, que durou muito tempo, pelo menos uns 600 ou 700 séculos, aliás, 600 ou 700 anos, muitos homens de fama, muitos homens de fé e muitos homens de ciência tiveram que enfrentar o fogo da chamada Santa Inquisição. E entre esses nós encontramos a história de um homem chamado João Sanches. João Sanches foi um homem que, pela sua fé, pela sua confissão positiva a Jesus, ao Jesus bíblico, ele foi condenado também a ser queimado. E ele foi, saindo do tribunal, foi amarrado em um poste de madeira para ser queimado. E à medida que os seus inquisidores atearam fogo, as cordas que o amarravam foram queimadas primeiro. E ele por um momento viu-se livre, pois as cordas haviam sido queimadas e ele não havia sido afetado pelo fogo ainda. Então, sentindo-se livre, ele retirou-se daquele lugar e foi em direção ao tribunal. E as pessoas que observavam pensavam: ele vai ao tribunal e lá diante do tribunal ele vai pedir perdão, vai se arrepender e vai se retratar com a igreja para que ele possa ser livre, para que ele possa ser absolvido dessa condenação. Outros diziam que ele estava indo em direção ao tribunal cheio de ódio, cheio de ira, para se vingar dos seus inquisidores. Porém, quando ele chegou no tribunal, a sua intenção foi única e exclusivamente reafirmar a sua fé e pedir ao tribunal que lhe amarrassem mais uma vez e o conduzissem ao fogo, porque ele continuava crendo na vida eterna que havia sido preparada por Jesus para ele. E foi assim que João Sanches morreu. Foi assim que João Sanches foi incendiado. A história do cristianismo, ela está repleta de exemplos de homens que deram a sua vida
em prol do Evangelho, deram a sua vida por não negar a sua fé, deram a sua vida pela sua convicção de quem é Jesus, deram a sua vida por saberem da missão que havia sido iniciada com Jesus na sua vinda, e sabiam do propósito, sabiam do processo, e sabiam também em que culminaria a missão que fora começada por Jesus. A história do cristianismo desde os seus primórdios está marcada por sangue. Nós conhecemos a Bíblia e sabemos que o primeiro mártir da igreja foi Estevão, que foi apedrejado e deu a sua vida em prol da sua fé, por não negar a sua fé, por não negar a sua convicção. E a igreja, a partir daquele momento, começou a ser perseguida. E à medida que a igreja se tornou uma igreja perseguida, se tornou alvo do ódio dos homens, a igreja se expandiu, a igreja se espalhou, e a igreja começou a alcançar e atingir outros povos, outras cidades, outros países e até mesmo outros continentes, pela fé e convicção desses homens. E quando a Bíblia Sagrada diz que a igreja está sendo perseguida, a Bíblia nos menciona a respeito de um homem chamado Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo. E este que foi também, segundo as suas próprias palavras, um dos grandes perseguidores da igreja. Quando ia a Damasco para prender os irmãos, teve uma experiência com Jesus, e você conhece a história. Jesus apareceu para ele, Jesus falou com ele, e naquele dia o homem converteu-se, a sua vida mudou. E aquele que perseguia a igreja agora passou a ser perseguido também, por causa da sua fé, por causa da sua convicção. E a Bíblia Sagrada nos mostra que imediatamente após a sua cura da sua cegueira, ele foi batizado. E imediatamente a Bíblia diz que quando estavam reunidos, orando e consagrando a sua vida a Deus, o Espírito Santo mandou que fossem separados Barnabé e Saulo para a obra missionária. E eles se tornaram missionários. E a Bíblia Sagrada nos mostra, especialmente no livro de Atos, o desenrolar do ministério de Paulo. E Paulo se tornou o maior missionário da igreja cristã, um dos maiores teólogos da igreja cristã, ou, quem sabe, muito provavelmente o maior teólogo da igreja cristã. E Paulo fez algumas viagens missionárias. A Bíblia não detalha, mas nós percebemos pelo texto bíblico que ele fez 3 viagens missionárias. E esse texto que nós lemos nos mostra o que está acontecendo na sua 3ª viagem missionária. Ele chega a Cesareia, e quando ele chega a Cesareia, a Bíblia Sagrada diz que ele vai para a casa de Filipe, o qual tem 4 filhas profetisas. E a Bíblia Sagrada diz que, estando ali por alguns dias, desceu, segundo diz a Bíblia Sagrada e o texto santo, um homem, um profeta chamado Ágabo. E Ágabo traz uma mensagem dura, uma mensagem desafiadora para Paulo. Paulo, que já havia enfrentado diversos empecilhos na sua caminhada cristã, agora a Bíblia Sagrada diz que ele enfrentaria mais um empecilho. E a mensagem é que ele seria preso, seria levado pelos judeus e entregue nas mãos dos gentios. Talvez quando Paulo recebe essa mensagem, e também quando a igreja recebe essa mensagem, o texto nos mostra que a igreja se entristece, mas talvez eles não tivessem a compreensão exata do que significava aquela mensagem. Talvez eles pensaram apenas que Paulo seria preso por algum tempo, talvez fosse açoitado, castigado por causa da sua missão, por causa da sua pregação, depois fosse liberto. Eles não tinham a noção exata do que realmente significava aquela mensagem, e talvez nem o próprio Paulo soubesse. Porém, quando eles recebem aquela mensagem, a Bíblia Sagrada diz que os irmãos se entristecem, os irmãos choram, os irmãos lamentam, e os irmãos tentam fazer e persuadir Paulo a não ir para Jerusalém, para que ele não fosse preso ali em Jerusalém, conforme estava dizendo a mensagem proferida pelo profeta Ágabo. E quando a igreja se prontifica a alertar Paulo, a abraçar Paulo, a acolher Paulo e a desincentivar Paulo de ir para Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos mostra algo extraordinário e nos mostra como é que se posiciona um homem de Deus. O apóstolo Paulo nos dá uma verdadeira lição de força. Quando ele olha para a igreja chorosa e tentando persuadi-lo a não ir, ele repreende aquela igreja.
E diz: eu não estou pronto apenas para ser ligado, para ser amarrado. Eu não estou pronto apenas para ser preso, mas eu estou pronto até mesmo para ser morto pelo nome do Senhor. Eu estou disposto a fazer o que necessário for por causa do nome do Senhor. Isso mostra a força daquele homem. E o homem de Deus precisa ser forte. A Bíblia nos alerta inúmeras vezes o qual é necessário nós despertarmos essa força, despertarmos essa convicção, essa firmeza na nossa fé. A Bíblia nos desafia, pois a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Para não ser covarde eu tenho que ser forte, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser corajoso. E o apóstolo Paulo, diante de uma palavra que inevitavelmente o levaria ao sofrimento, ele poderia, talvez como alguns de nós aqui nesta noite, nesse momento, poderia ter recuado, poderia ter considerado aquilo que a igreja estava falando. No entanto, ele posicionou-se e disse: por que vocês estão desta forma? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão entristecendo o meu coração? Por que vocês me desincentivam? Por que vocês estão me desanimando na minha caminhada? Força, determinação. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter força, tem que ter determinação. Do contrário, nós não vamos chegar no final da corrida. Do contrário, nós não vamos receber a coroa da vitória e a coroa da justiça e também a coroa da vida, conforme está escrito no texto sagrado. Quando eu olho para esse texto e a posição de Paulo, eu percebo um homem que está sendo desafiado por uma palavra que inevitavelmente traria para ele muitas angústias. O cumprimento dessa palavra, como eu já disse, traria para Paulo mais angústias do que ele imaginava. No entanto, diante desse cenário, ele demonstra a sua coragem, vencendo o medo. O inimigo trabalha com medo. O inimigo tenta nos desanimar através do medo, através da oposição. E quando eu olho para esse exemplo de Paulo, eu percebo quão forte é aquele homem, e percebo a força que tem o compromisso de um homem de Deus, e o comprometimento com a sua missão. Paulo é um homem comprometido com a sua missão. A força do compromisso leva o homem a enfrentar todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer desafio, toda e qualquer oposição. Porque ele tem um compromisso, ele tem um foco, ele tem um alvo, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que Deus está pedindo dele ou para ele sabe o que Deus está exigindo dele. Força de um compromisso. Isso é algo que deve nos levar à reflexão. Qual é o compromisso que temos assumido com Ele? Até que ponto é forte o suficiente para suportar os desígnios de Deus, que muitas vezes são contrários à nossa vontade? Até quanto ou até que ponto o nosso compromisso é forte o suficiente para suportar a perseguição, a oposição? Até que ponto nós estamos dispostos a ir até o final, a enfrentar tudo e todos em nome de uma missão? Nós temos como exemplo, e maior exemplo, o Senhor Jesus. E ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo o apóstolo Paulo enfrentou algo semelhante, parecido com aquilo que Jesus enfrentou. Mas a missão precisava ser concluída. A missão precisava ter sido realizada, e foi. Com muito custo, com muita dor, com lágrimas, com angústia, com sofrimento. Sofrimento não apenas físico, mas sofrimento psicológico, sofrimento emocional. Quando nós nos referimos a Jesus, Jesus lida com a oposição das pessoas e com a zombaria, ou seja, um ataque frontal e direto ao seu psicológico e ao seu emocional. Quando nós vemos a história de Paulo e esse texto que lemos, nós percebemos que Paulo lida agora com o cuidado e a atenção da igreja. E eu preciso dizer para você, tanto aquilo que aconteceu com Jesus foi maléfico à sua missão, com aquilo que está acontecendo com Paulo também. Não é para ajudá-lo, não é para incentivá-lo, mas é para paralisá-lo e não deixá-lo concluir a sua missão.
Ou o homem tem foco, o homem tem determinação, ou seu compromisso com Deus é forte o suficiente para suportar e para enfrentar, ou ele será paralisado. A igreja está chorando diante da palavra de juízo contra Paulo. E enquanto a igreja está chorando, a igreja está desincentivando ele. Eu preciso dizer para você, muitas vezes Deus vai colocar muitas pessoas ao nosso lado, especialmente quem é líder, mas não apenas quem é líder. Deus direciona para você aqueles que não chegam até mim. E aqueles que Deus direciona a você é para você cuidar, é para você orientar, é para você direcionar. Às vezes nós pensamos, temos a compreensão equivocada de que a igreja está centralizada no pastor. A igreja depende do pastor para funcionar, para andar. Não. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem não é apenas para os líderes, essa ordem é para todos. Quando a Bíblia Sagrada nos fala dos sinais, Marcos capítulo 16, versículo 17, essa ordem também é para todos. Os sinais seguirão os que creem. É para todos. O poder está nas mãos de todos, a autoridade está nas mãos de todos. E quando a igreja se posiciona dessa forma, chorando e lamentando, ali com Paulo, o que eles estão fazendo é sensibilizando Paulo. O que eles estão fazendo é levando Paulo a refletir o valor que tinha a sua vida. E Paulo diz: por que vocês estão entristecendo o meu coração? Existem pessoas com as quais você não pode chorar. Pastor, é estranho isso. Eu sei que é estranho, mas existem pessoas com as quais você não deve chorar, derramar lágrimas. Porque as lágrimas que você derramar será para essa pessoa um incentivo, será para essa pessoa um acolhimento. Essa pessoa vai entender que essa pessoa é um pequeno, é um pobre, é um coitado. E Deus está nos falando que existem pessoas que precisam de tratamento de choque. Então nem com todo mundo você deve chorar. Paulo é muito claro quando ele fala isso. O posicionamento da igreja o está desencorajando. O posicionamento da igreja não está sendo benéfico para ele, mas está entristecendo o seu coração. E se Paulo se deixar dominar por esse sentimento, inevitavelmente Paulo pode desistir da sua caminhada. A igreja está dizendo: por favor, Paulo, não vai para Jerusalém porque eles vão te amarrar, não vai para Jerusalém porque eles vão te prender, não vai para Jerusalém porque eles vão te entregar aos gentios, talvez eles te entreguem aos romanos, talvez você seja levado a juízo perante os romanos. E Paulo, se ele deixa se contaminar por isso, Paulo desiste, Paulo vai embora. Paulo faz igual Jonas, vai para outra região, some, foge da vontade de Deus. Existem pessoas que, se você derramar lágrimas com elas, elas vão se sentir confortáveis com aquela situação, e Deus está dizendo: não, eu não quero você confortável com essa situação, eu não quero você da forma que está, eu espero mais de você, eu tenho mais para você. Então assumir essa posição de coitado agora, assumir o vitimismo, só vai te paralisar, só vai te impedir de cumprir aquilo que eu espero de você, aquilo que eu determinei para você. Muitas lágrimas, sinto em te dizer, devem ser dispensadas, porque muitas lágrimas não te ajudarão. O que muitas vezes nós precisamos são de palavras duras, são de palavras firmes. Sabe por quê? Porque palavras duras, palavras firmes nos motivam. E por que elas nos motivam? Porque elas nos desafiam. E por nos desafiarem, elas nos motivam e nos transformam. Então, em nome de Jesus, pare de querer ouvir apenas as pessoas que te aprovam. Pare de querer ouvir apenas as pessoas que te aplaudem, porque isso vai te imobilizar. Se você só estiver escutando as pessoas que batem continência para tudo que você fala, para tudo que você faz, você vai se sentir confortável do jeito que está.
Isso vai te paralisar, isso vai te imobilizar. Deus está dizendo: não. Tem Jerusalém para você ir. E tem mais coisa que eu não estou te dizendo agora, mas tem mais coisa que você vai ter que encarar, você vai ter que enfrentar. Paulo, ao contrário da igreja, Paulo foi. Ao contrário da opinião e da posição da igreja, Paulo foi. E de fato, conforme estava escrito, ou estava dito, ou fora dito pelo profeta, aconteceu. De fato, Paulo foi preso. Só que, como eu disse, talvez o que estava reservado para ele não passou pela mente dele. Paulo foi preso e foi direcionado para os romanos, sendo julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio estava arquitetando para matar Paulo. Roma foi avisada e Paulo tinha cidadão romana, e ele foi direcionado a Roma. Você conhece o texto, você conhece a história. Ele foi julgado, ou foi ouvido pelo rei Agripa, foi ouvido por Festo, e apelou para César, apelou para Roma. E por 4 anos, pelo menos 4 anos, ou um pouco mais de 4 anos, perdurou essa sentença. Após a mensagem do profeta, ele foi preso, e por pelo menos 4 anos, ele foi de Jerusalém até Roma, ficou em Roma por 2 anos, e depois de 2 anos, segundo diz a tradição, ele foi sentenciado à morte pelo imperador Nero, no ano 69 da era cristã. E sendo levado à estrada que ficava por trás ou por fora dos muros de Roma, a estrada via Ostenses, ali, segundo diz a tradição, ele foi decapitado. Mas em nenhum momento ele recuou da sua decisão e da sua posição, porque ele ousou ouvir a Deus, porque ele ousou encarar a mensagem de Deus, porque ele não se rendeu às palavras elogiosas da igreja. Paulo, você é tão importante para nós, Paulo, você é uma pedra preciosa no cristianismo, Paulo, você é uma pedra fundamental, você não pode ser levado, você não pode ser preso. Óbvio que o texto não diz isso, estou tentando fazer você pensar. Ele não se deixou dominar por essas palavras elogiosas. Então cuidado com aqueles que apenas te elogiam, porque eles te imobilizam, eles te paralisam, eles te impossibilitam de evoluir, de crescer. Isso é uma realidade na vida secular, isso é uma realidade na vida espiritual também. O que mais faz um pastor estudar e aprender é o desafio de ensinar. Se ele não tiver a obrigação de ensinar, ele também não vai se esforçar para aprender. O que nos motiva são os desafios. Então aquilo que nos faz nos sentir bem, nos imobiliza. Saia do conforto. Tudo aquilo que é confortável para você te paralisa. Não aceite a posição de conforto em qualquer área da vida, principalmente na área espiritual, principalmente na fé. Porque isso vai minando a tua espiritualidade, isso vai minando a tua fé, isso vai te corroendo, isso vai te matando aos poucos. Então, ao invés de se apegar àqueles que apenas se elogiam, àqueles que apenas aprovam o que você faz e o que você fala, comece a ouvir mais os críticos. Nós temos dificuldade com críticas, é óbvio, é notório, é lógico. Ninguém gosta de ser criticado. Mas eu preciso dizer para você, as pessoas que mais contribuem com o teu crescimento são os teus críticos. Sabe por quê? Porque quem te ama, quem te abraça, dificilmente vai apontar os teus erros, os teus defeitos. E não é falta de sinceridade não, é porque quem ama não gosta de magoar, não quer machucar. Os críticos, eles não estão preocupados se vão te magoar. Pelo contrário, a intenção deles é exatamente essa. E é aí que eles te fazem crescer, porque eles vão apontar onde você está errando e onde você precisa melhorar, coisa que os que te amam não vão fazer. Aqueles que te criticam são as pessoas mais fundamentais
para o teu crescimento, para a tua evolução. Mas para que você tenha essa compreensão, para que você de fato saiba absorver aquilo que vem dos seus críticos, você precisa ter maturidade. Se você não tiver maturidade, uma crítica pode te matar. Mas se você tiver maturidade, uma crítica pode te desafiar a se superar. E eu tenho falado para vocês que nós podemos superar todo e qualquer desafio. Nós podemos nos superar em toda e qualquer área da vida. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos evoluir. Nós sempre podemos fazer mais. Tudo isso está ao nosso alcance. Só que muitas vezes nós nos imobilizamos, nós nos paralisamos. Então ouça mais os seus críticos, porque são os seus críticos que vão te dar essa percepção mais ampla da vida e vão te possibilitar esse novo caminho que você deve trilhar para que você tenha uma nova vida na sua vida secular e especialmente na sua vida espiritual. Não permita que as críticas te matem, que as críticas sirvam de combustível para você ser impulsionado e para você chegar a novos níveis em nome de Jesus. Diante das palavras de conforto da igreja, Paulo diz: eu como cristão estou disposto. Eu estou disposto a enfrentar a prisão, eu estou disposto a enfrentar a morte, eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa pela minha fé. Observe a força desse homem. Eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa para honrar a minha fé, para honrar o nome do meu Senhor. O que nós estamos dispostos a enfrentar para honrar o nome dEle? Me desculpe lhe dizer, mas muitas vezes nós não estamos sacrificando nada para honrar nem mesmo o nosso nome. Nem o nosso nome nós estamos honrando. E Paulo diz: o que necessário for para ser feito, para honrar o nome dEle, eu farei. E o preço foi alto. Ele pagou com a própria vida. Ele estava disposto a fazer o maior dos sacrifícios para honrar o seu Deus, para honrar o seu Senhor. E você? E eu? Que sacrifício nós estamos dispostos a fazer para honrarmos o nome dEle? Pastor, tem culto 3 vezes por semana, eu venho 2. Belo sacrifício. Está fazendo um grande sacrifício, enorme. Eu acho que Deus está te aplaudindo de pé lá do céu, pelo sacrifício enorme que você está fazendo. Muitos de nós talvez não entendeu ainda o que é cristianismo. Talvez nós não entendemos ainda o que é a fé cristã. Talvez nós não entendemos ainda o que é ser discípulo dele. Talvez nós não entendemos o que ele disse quando ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até que ponto nós compreendemos a mensagem do Evangelho? Até que ponto essa mensagem tem sido clara o suficiente para nos mostrar o que ele espera de nós e o que necessário deve ser, o que é necessário e deve ser mostrado por cada um de nós. Ser cristão não é ocupar lugar na igreja. Ser cristão não é ter o nome no hall de membros de uma igreja. Ser cristão não é frequentar um culto, 2 ou 3 ou 7 cultos por semana. Não é isso. É muito mais do que isso. E Paulo, através do seu exemplo, ele está nos dizendo, está nos mostrando o que é de fato ser cristão. É amar a Ele acima de si mesmo. É estar disposto a sacrificar tudo por Ele. A fazer o que precisa ser feito para que seu nome seja honrado, para que seu nome seja glorificado. As palavras talvez sejam duras. E mais uma vez eu digo, não se apegue a palavras elogiosas. Não se apegue àqueles que abraçam. Porque essas palavras poderiam ter impedido Paulo de cumprir o seu propósito. Da mesma forma que Pedro, Mateus capítulo 16, quando Jesus disse que ele precisava ser sacrificado, que ele precisava ser morto, Pedro toma a palavra e diz o texto: Pedro repreendeu Jesus.
diz: Senhor, não permitas que aconteça isso contigo. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Cuidado, aceite as palavras mais duras, porque são essas que mostram a verdade para você, são essas que te desafiam e são essas que podem mudar a tua vida. Palavras de afago muitas vezes vão acariciar o teu ego, e o teu ego muitas vezes é o pior inimigo que você tem. Se você entender isso, que o teu ego é o pior inimigo que você tem, você vai aprender a se olhar, se ver, se perceber de uma forma diferente. E você vai começar a perceber que falta muito. Há muito ainda para ser feito, para que você chegue àquilo que você precisa chegar, para ser de fato um discípulo de Cristo. A igreja demonstra por Paulo um amor muito grande, um amor genuíno, um amor profundo com as suas palavras. E Paulo repreende a igreja por causa da sua atitude. O que é que Paulo nos ensina? Que amor de verdade não é o amor que acolhe e permite que você permaneça da mesma forma. Não é o amor que abraça, não é o amor que massageia. Amor de verdade é o amor que desafia, que confronta. O amor de verdade é aquele que leva o homem, leva a mulher, leva o ser humano a mudar a sua mentalidade, leva o homem a mudar as suas perspectivas, leva o homem a mudar as suas atitudes, leva o homem a ter uma nova vida. E muitas vezes isso não vai ser conquistado com palavras doces. Jesus falou de diversas formas, com diversos públicos diferentes, mas alguns públicos que Jesus teve, ele falou de uma forma muito dura. E quando Jesus ensinava, e eu já falei isso em outras mensagens, Jesus ensinava não apenas com as suas palavras, mas com as suas atitudes. Jesus está nos ensinando. Precisamos desenvolver mais o nosso ser, fortalecendo para suportar críticas, para suportar apontamentos e saber extrair a melhor parte de tudo isso. Não é aplaudindo até os erros de uma pessoa, não é sendo muitas vezes compreensivo demais que nós vamos estar demonstrando amor pelas pessoas. Pelo contrário, uma compreensão exacerbada, exagerada, pode levar uma pessoa à perdição. O ser humano precisa ser confrontado, e a palavra de Deus nos confronta dia a dia e nos mostra que do jeito que está, não pode ficar. É necessária mudança. A igreja, vendo que Paulo não se rende à sua persuasão, a igreja diz: nós tentamos dissuadi-lo, porém não conseguimos. Então, faça-se a vontade do Senhor. Você consegue compreender nessa expressão que os irmãos estão usando, que eles estavam se colocando contra a vontade de Deus? Nós tentamos persuadi-lo a não ir, mas nós não conseguimos convencê-lo. Então faça-se a vontade do Senhor. Quer dizer, se dependesse da igreja, a vontade de Deus não seria feita. A mensagem foi direcionada por Deus através do profeta. Paulo não se rebelou contra a profecia, Paulo aceitou. Paulo se rendeu, Paulo se prontificou, e a igreja se coloca contra a mensagem de Deus, se coloca contra a vontade de Deus. Não lute contra Deus. O próprio Paulo disse que ninguém é mais forte que ele para medir forças com ele. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Se Deus te mandou ir a determinado lugar, vá. Se Deus designou uma missão para você, cumpra essa missão. É isso que Deus espera de você. E é isso que mostrará que de fato você é discípulo dele.
Da mesma forma que Abraão teve que provar a sua fé, indo até as últimas consequências para oferecer o seu filho. Assim Deus espera que nós possamos fazer algo semelhante, que possamos ir até as últimas consequências para oferecer o que de melhor temos. O que de melhor Paulo tinha era a vida, e foi isso que ele fez. Ele entregou a própria vida. Matthew Henry diz que um homem, ele faria qualquer coisa para preservar a sua vida. Porém, Paulo abriu mão exatamente da sua vida pela obra e pela honra do Senhor. Isso só é possível a um homem, essa atitude de Paulo só é possível a um homem que entregou a Deus muito mais do que o seu próprio corpo. Paulo entregou a Deus não apenas o seu corpo, Paulo entregou todo o seu ser. Paulo, quando ele entrega-se a Deus, ele entrega toda a sua convicção, ele entrega a sua cosmovisão, ele entrega as suas ideias, ele entrega a sua visão de mundo, ele entrega tudo a Deus. E quando o homem entrega especialmente as suas ideias, quando o homem adere à causa, a ideia e a causa estão acima da própria vida. Jesus nos mostrou isso. A história da humanidade, quer do lado certo da história, quer do lado errado, nos mostra isso. Os homens entregam a sua própria vida pela causa. Mais uma vez digo, aqueles que estão do lado certo da história e aqueles que estão do lado errado, porque entregaram muito mais do que eles tinham, entregaram muito mais do que o seu próprio corpo, entregaram a sua mente, entregaram a sua alma. Você só estará disposto a fazer o que Paulo fez quando você entregar muito mais do que o seu corpo, quando você entregar muito mais do que as suas posses, quando você entregar muito mais do que as suas finanças, quando você entregar muito mais do que 1h30 de culto. Enquanto você não estiver disposto a entregar muito mais do que isso, você jamais vai poder fazer aquilo que Paulo fez. A causa precisa estar acima da sua própria vida. Paulo não aceita ser preso porque ele gostava da prisão. Paulo não aceita passar pela morte porque ele desejava morrer. Ele aceita ser preso e aceita enfrentar a morte porque ele amava a Cristo. A força motivadora de Paulo foi o seu amor por Cristo. E o que nos deve motivar a continuar, a perseverar e a enfrentar tudo e todos deve ser o amor a Cristo. Aquilo que o motivava era maior do que aquilo que o amedrontava. Na vida nós sempre teremos esses dois paralelos, aquilo que nos motiva e aquilo que nos amedronta. A vida é cercada por medos em todas as áreas dela. E se aquilo que nos amedronta for maior do que aquilo que nos motiva, nós paramos, nós desistimos, nós nos enclausuramos, nós nos rendemos, nós nos entregamos. Mas se aquilo que nos motiva for maior do que aquilo que nos amedronta, nada nem ninguém pode nos parar. Nada nem ninguém pode nos paralisar. Quem motivava Paulo? A palavra que ele recebeu. Paulo, você precisa testificar de mim, não apenas em Jerusalém, mas em Roma também. Jesus não enganou Paulo em nenhum momento. O que o motivava era a palavra que ele recebeu. O que tem te motivado a continuar com Cristo? Se o que te motiva for menor do que o que te amedronta, meus pêsames. Mas se o que te motiva é essa palavra viva e poderosa, mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados, você vai prosseguir, você vai perseverar, você vai insistir e você vai vencer para a glória de Deus. Nada nem ninguém vai te parar, nada nem ninguém vai te paralisar. Paulo foi e enfrentou todo o processo.
Diante de Agripa, ele apresentou a sua defesa, deu seu testemunho. Diante de Festo, ele deu seu testemunho. Em Roma, ele deu seu testemunho, ele apresentou a sua defesa. Paulo nunca se envergonhou de quem ele era. Aquilo que ele mesmo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele nunca se envergonhou do Evangelho. Nunca se envergonhe de estar certo. Paulo estava certo, Paulo estava com a razão. Nunca se envergonhe de estar certo. O problema, um dos grandes problemas que eu vejo na igreja cristã hoje, é que a igreja cristã está acovardada, amedrontada. Nós estamos certos, nós estamos com a razão, nós estamos com a verdade, e nós recuamos. Nós temos vergonha de falar da verdade. Nós temos vergonha de expressar e de expor a verdade que nós carregamos, que nós conduzimos, a verdade pela qual nós somos responsáveis. Não tenha vergonha de estar certo. Onde necessário for você pisar, pise e anuncie aquilo que você recebeu dele. Mostre quem você é. Não negue a sua fé, não negue as suas convicções, por nada, nem por ninguém. Pastor, mas a coisa pode começar a ficar feia aqui no Brasil. Se necessário for, o exemplo de Paulo está aí para nós. Não negue a verdade por motivo algum. Nunca esqueça do que Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E ele reafirma e afirma a sua fé. Ele deixou que Paulo fosse, ele direcionou Paulo, mas em nenhum momento ele deixou Paulo só. Porque se ele deixasse Paulo só em algum momento, talvez Paulo recuasse. Então guarda essa palavra para você. Ele nunca vai te deixar só. Nos momentos de maior angústia, de maior aflição, Ele vai estar te fortalecendo. Ele vai estar te incentivando, te impulsionando e mostrando que de maneira nenhuma as aflições do mundo presente podem se comparar com a glória que há de ser manifesta em nome de Jesus.